Abra sua Bíblia no Salmo 42. Nós temos falado sobre a ferida da rejeição. E esse salmo, ele é um retrato, uma radiografia da alma do salmista. Obrigado. Da alma do salmista. Ele fala justamente como a sua alma estava. Isso aqui não vai... deixa eu te falar uma coisa. Você vai aprender demais hoje. Amém? Se você tem aí o bloco de notas do seu celular, do seu iPad, do seu tablet, você vai anotar aí no seu celular. Se você está com sua caneta, papel, você vai aprender muito. Você que está ferido, você vai aprender a ser curado. Você que não está ferido, você vai aprender a blindar o seu coração contra as feridas. E você vai aprender a como ajudar alguém que está machucado, ferido, sofrido. Salmo 42. Como a corça anseia por correntes de águas, a minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ouça o salmista dizer isso. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde as terras do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Deus, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. A minha oração ao Deus que me dá a vida direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, pergunto-me o tempo todo: onde está? Perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Muito obrigado. Amém. Amém. Quando eu leio esse salmo eu me emociono, porque ele se parece com muitos momentos da minha vida. Muitos momentos, não poucos, muitos.
eu me senti como salmista no Salmo 42. Momentos que parece que nada faz sentido. Nada faz sentido. Um vazio, uma angústia. Uma pergunta que o povo faz: onde está o seu Deus? Por que você está desse jeito? Não é assim que eles falam quando você está abatido? Cadê sua fé? Não é assim? Cadê sua fé? Esse cadê sua fé, na verdade, é: cadê o seu Deus? É isso. E o salmista, ele abre o seu coração, ele fala coisas profundas aqui. E uma pergunta é a tônica desse salmo, porque ela se repete 2 vezes. No verso 5, no verso 11, ele faz a mesma pergunta: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E logo em seguida, ele começa então a mostrar um retrato daquilo que ele estava vivendo por dentro, porque talvez ele ainda mantivesse uma coroa sobre a cabeça, um cetro, um manto, um trono, e que todo mundo olhava e aparentemente estava tudo legal, estava tudo bem, mas ele não quer mostrar o seu poder, o seu governo, o seu reino. Aqui eu penso que foi assim naquele momento de intimidade no quarto, falando com Deus. Ele começa a abrir aquilo que estava por dentro. E ele começa a mostrar-se o retrato de uma pessoa ferida, de uma alma ferida, de uma alma machucada. Era uma fotografia da alma dele, uma radiografia, ou por que não dizer um ultrassom, uma ressonância. Aquilo que quando você vai ao médico e ele te pede um exame de maior profundidade para entender o que está acontecendo, ele expõe o que estava de dentro. Ele mostra ali uma alma ferida, uma alma machucada. O homem chamado segundo o coração de Deus, ele está com a alma machucada, ele está triste, ele está abatido. E ele então começa a mostrar uma série de imagens que revelam os seus conflitos nas cavernas da sua alma, no seu interior. E o verso 3, ele começa a mostrar, dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Diga comigo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você já se alimentou de lágrima? Você sabe qual é o gosto da lágrima? Quem sabe? Qual é o gosto da lágrima? Salgado. E ele começa a falar: minha lágrima, sabe, para eu me alimentar da lágrima, eu tenho que chorar demais. Eu tenho que chorar muito. E foi justamente isso, quando ele diz que eu me alimento das minhas lágrimas, é porque ele chorava muito, por não compreender coisas que estavam acontecendo dentro dele. E o problema aqui não é se alimentar literalmente das lágrimas. O problema é que muitas vezes nós alimentamos as nossas dores, porque o que nos faz derramar lágrimas, e aí eu não digo de lágrimas na presença de Deus, eu digo lágrimas de tristeza, são dores na alma. E muitas vezes nós estamos alimentando as nossas dores. Muitas vezes nós municiamos com emoções que não nos fazem bem. E isso não é bom, porque isso é lamber ferida. Se você quiser chorar, agora você chora. Você sabia disso?
É só você começar a se lembrar de uma série de acontecimentos ruins e tristes na sua vida. Se eu começar a lembrar do meu pai que já partiu, da minha mãe que já partiu, e começar a me lembrar de momentos, eu vou começar a chorar aqui. Concorda? Então o salmista, ele estava falando sobre alimentar-se de lágrimas. E quando eu olho para esse alimentar de lágrimas, eu vejo sobre alimentar emoções, municiar as nossas emoções, subsidiar as nossas emoções, as nossas dores. É você ficar lembrando de coisa que você tem que esquecer. É você ficar trazendo à memória fatos que lhe ocorreram no passado, situações que você vivenciou, que não dá para ficar lembrando. Mas tem gente que gosta de ficar recordando, lembrando. Há um ditado que diz: gente que fica tirando o defunto da cova. Já ouviu essa expressão, né? É isso mesmo, né? Porque fica lembrando de coisas lá atrás. E quando você se lembra, você fica lambendo sua ferida. E o resultado, sabe qual é? A vida não tem sentido. Tudo é muito ruim. Aí alguém chega e você fala: não, está tudo muito ruim. Alguém chega e diz: olha, mas eu não entendo, porque está tudo muito bem. Olha aí, seu casamento hoje está restaurado. Você tem um marido que te ama, um marido que é fiel, que hoje ele te respeita. Olha, você tem uma esposa que é fiel, que hoje te ama. Você tem filhos, você sabe, mas a dor é porque não é o que a pessoa está vivendo, é o que a pessoa está lembrando do passado. E aí as lágrimas servem de alimentos. E alimentar-se de lágrimas, lágrima engorda. Eu não me refiro à gordura localizada no abdômen, não. Eu me refiro da gordura da depressão, da gordura da tristeza, da gordura da falta de vontade, do abatimento, do desânimo, da prostração. E que, de fato, até em algumas situações mexe no peso. Mesmo porque diante da tristeza da alma, tem muita gente que acaba engordando. E diante da tristeza da alma, tem muita gente que acaba se definhando. Não é assim? Tem gente que de tanta tristeza que está, ela não para de comer. E tem gente que de tanta tristeza que ela está vivenciando, ela não consegue comer. O salmista, então, ele vai falando, ele vai nos mostrando. O fato é que se alimentar de lágrimas municia as dores, só te faz sofrer mais. E você precisa parar de alimentar suas dores com pensamentos e lembranças que te fazem sofrer ainda mais. Isso é uma espécie de masoquismo, você ficar pensando em coisas que te fazem sofrer. E no versículo 10, ele diz assim, olha aí, que interessante: até os meus ossos sofrem uma agonia mortal. Até os meus ossos estão envenenados. Na verdade, ele está falando dos questionamentos que são oriundos da perseguição, da injustiça, porque ele diz: quando os meus adversários zombam de mim, das calúnias, ele está falando disso. E quem aqui nunca foi caluniado? Quem aqui nunca ficou perturbado pelas mentiras que falaram a seu respeito? E o salmista está infartando. Não, meu coração disparou, não sei o que está acontecendo. Uma dor no peito. Eu puxo o ar não vem, eu não consigo respirar, eu estou morrendo. E aí pega, corre com ele, corre lá no hospital. E aí os médicos vêm, todo mundo dá um infarto. Quando chega lá e olha, não tem nada no coração. O problema está aqui, ó. Aqui. É a dor da alma que
que vira dor do peito. É a dor da alma que vira a falta de ar. A dor que passa nos braços, nos ossos. Muitas vezes a dor na alma se transforma em dor no corpo. E normalmente esses problemas, eles não andam sozinhos, eles vêm acompanhados. Um problema que gera outro problema. Talvez você chegou aqui assim nessa noite, com uma série de eventos, de problemas que geraram perguntas no seu coração, questionamentos na sua alma, e você não tem uma resposta. E a sua alma está aflita. Interessante é que no verso 7, ele diz assim: um abismo chama outro abismo. É a doença que vira crise financeira. É a crise financeira que vira crise no lar. É a crise no lar que se transforma em crise nos sentimentos, nas emoções. Uma série de eventos. Crise no relacionamento, crise na vida profissional. A minha mãe dizia: filho, ora, porque problema nunca anda sozinho, eles sempre andam acompanhados. Um problema que gera outro. Talvez você chegou aqui assim. E ainda no verso 7, na parte B, ele continua apresentando. Ele diz: ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ondas e vagalhões. Diga comigo, vagalhões. Você sabe o que é um vagalhão? Vagalhões são, ele fala, ondas e vagalhões. Ondas, nós sabemos o que é, correto? Mas vagalhão é uma onda enorme, que arrasta, que você não consegue, você não tem domínio sobre ela. Os vagalhões, eles vêm e eles arrastam navios, eles arrastam tudo que está pela frente. Quando você vê uma imagem de uma tsunami, é um vagalhão. São ondas de 20 metros, chegam a ter 20 metros de altura, enormes. E o salmista está dizendo, ele está falando que as tuas ondas, e não só as ondas, mas os vagalhões, eles se abateram sobre mim. Muitas vezes essas ondas e vagalhões, elas vêm sobre nós, e nós somos arrastados para dentro de situações que nós não queríamos. Nós somos arrastados para dentro de conflitos que nós não imaginávamos. Conflitos com amigos, gente que a gente gosta, gente que a gente ama, gente que a gente respeita. Mas situações surgem que a gente não consegue compreender, e de repente nós somos arrastados para dentro de situações, e nos vemos discutindo e agredindo com palavras gente que a gente gosta, até parentes, gente que a gente respeitava e respeita, e você se pergunta, mas como que eu fui entrar nessa situação? Como? Você não entrou, você foi arrastado. Ondas e vagalhões vieram sobre nós, nos arrastando para dentro de situações. Você é arrastado para dentro. Mas o que me chama a atenção aqui, e antes de falar sobre isso, quem aqui já foi arrastado para dentro de um conflito que não queria? Tem jeito de levantar os pés também aqui ou não?
repente você é arrastado para dentro de um conflito. Você não queria aquele conflito, mas você nem entende por que a pessoa fez aquilo. E de repente você entrou, você está lá dentro. E é disso que ele está dizendo. Um abismo chama outro abismo. As tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Mas o que me chama a atenção é o verbo que ele usa aqui. As tuas ondas, os teus vagalhões. Muitas vezes, quem nos arrasta para dentro desses lugares é o próprio Deus. Diga comigo, as tuas ondas. As ondas de quem? De quem? De Deus. Tem situação que você entrou, você falou um pouco além do que devia falar, você se estressou além, passou do limite, a situação ficou tensa, ficou sério. Mas tem situações que você tenta entender. Você fala, gente, o que eu falei para causar tudo isso? O que eu fiz para que você não tem uma explicação? E o salmista está dizendo, as tuas ondas, os teus vagalhões se abateram sobre mim. Eu gosto muito de uma passagem, Mateus capítulo 14, quando fala que o Pedro andou sobre as águas. Mas o começo dessa passagem é muito interessante, porque os discípulos estavam ali no monte e estavam presenciando um milagre, havia acontecido. E Jesus, o texto diz que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus ficou no monte e disse para os seus discípulos, entrem no barco. Os discípulos não quiseram. A Bíblia diz que o texto diz, compeliu. Você sabe o que é compelir? É empurrar, é forçar. Vai. Eles não queriam. E Jesus os compeliu, os empurrou, os forçou a entrar naquele barco. E eles entraram. Mas no meio da noite, eles tiveram uma experiência um tanto quanto estranha. Ondas bravias, vagalhões estavam açoitando o barco. E Jesus aparece ali para eles. Eles pensam que é um fantasma. E eles não sabiam o que fazer. E naquele momento, Pedro diz, Senhor, és tu? Ou é um fantasma? E Jesus diz, sou eu? Se é o Senhor, manda eu ir a teu encontro, vem. E ele desce do barco no meio do mar. E a Bíblia diz que ele anda sobre as águas. Tem situações, irmãos, que Deus nos empurra para lá. Sabe, tem situações que você foi arrastado para lá, a ponto de não saber o que fazer. Mas são nesses lugares que nós aprendemos a andar sobre as águas. São nesses lugares que Deus costuma se revelar a nós em meio às tempestades da vida. É justamente nesse momento que eu não sei o que fazer, que Ele vem com o seu bálsamo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Talvez você esteja passando por lutas que você não contou a ninguém, não se abriu com ninguém, mas hoje Deus vai se revelar a você para curar essas feridas. Nesse texto, Davi nos ensina a curar a nossa alma, a guardar o nosso coração. O título desse salmo é um masquil aos filhos de Coré. Masquil é uma palavra no hebraico que traduz-se por sabedoria. Então é um cântico de sabedoria, é uma instrução, um cântico de instrução de sabedoria. Esse salmo, ele é um dos salmos mais poderosos para a cura de depressão. Porque esse salmo, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, porque ele fala o tempo todo de coisas que ele estava sentindo na alma. E o interessante é que aqui ele apresenta 3 maneiras distintas
de nós guardarmos o nosso coração, de sermos feridos, e ao mesmo tempo, se formos feridos, Ele já nos mostra um remédio para a alma ferida. Ele nos ensina 3 coisas aqui. Ele nos ensina 3 coisas que aprendemos aqui: ensinar a alma, pregar para a alma, cantar para a alma. Diga comigo: ensinar a alma, pregar para a alma e cantar para a alma. Ensinamos a nossa alma. Como? Quando nós passamos por alguma situação difícil na vida, quando nós passamos por momentos difíceis na vida, e eu não gosto, e eu acho que se você é uma pessoa normal, eu acho que você também não gosta de passar, mas quando a gente passa, nós temos uma grande oportunidade de ensinar a nossa alma. Cada desafio da vida é uma lição. Cada tombo, cada insucesso tem um aprendizado para a nossa alma. Porque para cada provação aflora em nós sentimentos e gera em nós uma memória afetiva. Situações geram em nós sentimentos, geram em nós memórias afetivas. As empresas de marketing, elas descobriram isso a ponto de as propagandas que chegam até nós, não sei se você já parou para perceber, as propagandas dos produtos, elas são carregadas de emoções para envolver os nossos sentimentos. Há pesquisas que provam que nós compramos pelas nossas emoções. Quantas vezes você comprou coisa que você nem precisava? Sabe, mas esse texto ele nos mostra que Deus ele quer ensinar a mente, Ele quer instruir a nossa alma, e isso envolve as nossas emoções, porque quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós desfrutamos da presença dEle, registros de Deus são gerados em nosso coração, registros de Deus são gerados em nosso coração. Outro dia eu estava orando, eu dizia: Senhor, eu sei que há registros do Senhor em cada pessoa que passou por um daqueles cultos nossos, em cada pessoa que passou por um daqueles encontros com Deus que nós fizemos. Eu sei que há registros, ative esses registros. O Senhor desperta saudade no coração dessas pessoas pela tua presença. Então, registros de Deus são gerados em nós por meio de emoções que nós sentimos. Tem gente que ora, sente aquele arrepio. Tem gente que ora ou canta, sente a lágrima. Isso vai gerando memória afetiva. O problema é que às vezes alguns registros são equivocados. Como o caso daquela menina que foi estuprada, abusada sexualmente, e quando ela se torna uma mulher, e ela tem a oportunidade agora de se casar, de se envolver com uma pessoa, e ter um relacionamento saudável, aquelas memórias do abuso vêm, são despertadas, gatilhos mentais são ativados, traz tudo aquilo à tona, na cabeça dela, toda forma de sexo é imunda, toda forma de sexo não é pura, e ela tem nojo, e termina com um relacionamento, termina com um casamento. Eu já vi casos de casamento, de divórcio que aconteceu na lua de mel, e alguém diz: como? Como? Mas se vai para divorciar na lua de mel, então por que casou? Não é assim a pergunta que a gente faz? Talvez seria lógica, mas não é lógica, porque se trata de alma, e na lua de mel, memórias de estupro, de abusos sexuais na infância, vêm à tona. Muitas vezes nós sofremos traumas na vida, e determinadas situações, elas funcionam como gatilhos que trazem à tona essas memórias afetivas, e questionamos,
e não sabemos o que responder. Talvez você chegou aqui nessa noite assim, perguntas e questionamentos que você não sabe responder, e tem te feito muito mal. Então ensine a sua alma através de lembranças, de experiências com Deus. No verso 5, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, põe a sua esperança em Deus. Ele está falando com a alma dele, ele está fazendo perguntas para ela. Por que você está triste? Por que você está triste? Por que você está perturbada? E ele diz para a própria alma dele: põe a sua esperança em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Sabe, interessante porque ele confronta a alma. Ele confronta. Eu não sei você, mas eu confronto muito a minha alma. Às vezes eu me pego com determinados tipos de pensamentos. Eu falo, não posso. Eu não posso dar asas para isso. Eu não posso deixar que isso cresça dentro de mim. Alguém disse que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Talvez você não consiga impedir que pensamentos passem pela sua mente, mas você pode impedir que eles permaneçam sobre a sua mente. E então ele confronta a mente dele, ele confronta a alma dele. Ele está pregando para a alma dele. Ele está dizendo: alma, põe sua esperança em Deus, alma, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele confronta a alma. Martin Lloyd Jones disse assim: já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo ao invés de falar a si mesmo? Olha que coisa interessante. Eu vou repetir essa fala de Martin Lloyd Jones, quando ele diz: você já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo, ao invés de falar a si mesmo. Olha que loucura, mas que realidade. Ele está falando que a grande parte da nossa infelicidade é porque nós temos nos escutado, é porque nós temos nos ouvido, enquanto que nós deveríamos ser o protagonista daqui de dentro. Ao invés de ouvir, nós devíamos falar. Presta atenção nesse versículo 5. A alma dele estava triste, ele estava se alimentando de lágrimas, a situação não estava legal. E num determinado momento ele vira para a própria alma dele e diz: por que você está triste? Por que você está perturbada? Qual a razão? Qual é o problema que você tem? Gente, imagina essa situação, você dando uma briga com você. Alguém passa e diz: manda internar. Mas era isso que ele estava fazendo. Ele tomou a liderança dele e disse: espera aí, calma aí, você vai ter que me escutar agora. Espera em Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha rocha. Eu não sei que tipo de pensamentos você tem tido, mas eu sei que você pode tomar a liderança na sua mente, e ao invés de escutar, começar a falar. E esse falar é pregar para a alma, porque eu acredito que você já teve experiências, e eu tenho quase todo dia, aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento que você acorda pela manhã. O dia mal começou, nada ainda aconteceu, você acabou de acordar, mas sua mente começa a conversar com você sobre problemas de ontem. É o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista ele faz diferente. Ao invés de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar para si mesmo. Por que você está perturbada? Por que você está abatida? Ele se levanta e diz: ego, ouça minha voz, porque agora quem vai falar sou eu. Ele não fala qualquer coisa, ele fala a palavra, ele começa a pregar a palavra para o seu próprio ego.
Nós precisamos pregar a palavra para a nossa alma. Nós precisamos pregar a palavra para a nossa alma. O que você tem ouvido, que tem te entristecido, que tem te abalado, então pregue para o seu coração, pregue para a sua alma, pregue para você mesmo. Se torne o pregador do chuveiro. Tem muita gente que está querendo pregar aqui no púlpito dessa igreja, mas devia começar a pregar no chuveiro. Ou como eu comecei. Você sabe como é que eu comecei a pregar? Para o espelho. Eu preguei muito tempo para mim. Eu até consegui me converter de algumas coisas. Você precisa pregar para você, porque o seu coração, ele é enganoso. Não vai nessa de seguir seu coração, que você vai se dar mal. Foi o profeta Jeremias quem disse: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Porque a mesma hora que você quer, você não quer mais. Quando eu escuto coisas que me entristecem, pessoas que se levantam contra mim, que me interpretam mal, e aquilo começa a gerar quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, eu acredito que você já passou por essas crises. É hora de você começar a pregar para você. É hora de você abrir o Salmo capítulo 3 e dizer: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Oh, aleluia. Quantas vezes eu já falei isso aqui para mim de noite, quando o sono desesperadamente sumiu. Senhor, a Tua palavra diz: eu deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ou no momento de ansiedade, você abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4 e começa a pregar para você: oh, minha alma, não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, você leva os seus pedidos a Deus. E sabe o que acontece? Você busca a paz de Deus que excede todo o entendimento, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. A nossa mente está muito desprotegida. Por quê? Porque nós, simplesmente em momentos de ansiedades, nós vamos um abismo gerando outro abismo, um abismo gerando outro abismo, ao invés de nós darmos um basta, fazer uma lista daquilo que nós sentimos. Pega os seus sentimentos, pega as suas dores, pega seus medos, pega aquilo que te aflige, pega aquilo que te preocupa, põe uma lista e começa a apresentar a Deus. Olha aqui, a situação é essa. Pregue para a sua alma, pregue para si mesmo. A Bíblia tem palavra para tudo. Sabe, tem umas listas, eu acho interessante. Quando você estiver enfermo, leia Isaías 53. Quando você estiver com medo, leia Salmo 23. Quando você estiver sem sono, leia Salmo capítulo 3. Quando você estiver preocupado com o que vai pagar, leia Mateus. Você sabia que para tudo aquilo que nos aflige, tem passagem bíblica? Quando você está com medo, quando você está inseguro, quando você... tem de tudo. Mas não é apenas ler, é pregar. Pregar para a alma. Versículo 8. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. A sua canção. Diga comigo: a sua canção. Então você precisa cantar para a sua alma. Você precisa dizer para a sua alma: então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Quão grande és tu, quão grande és tu. Sabe, às vezes é preciso cantar para a alma. Quais são as canções que acompanham sua vida? Porque a sua canção é o seu grito de guerra. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, que quando um espírito mau atormentava a Saul, eles mandavam chamar Davi, e Davi então vinha com sua harpa, e quando ele tocava com a sua mão, Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você precisa ter isso na sua vida. Tem um ditado no mundo que diz: quem canta os males se espanta. Você precisa cantar, você precisa louvar. Qual é a sua canção? Quais músicas você tem cantado ultimamente? Quais canções têm vindo ao seu coração? Às vezes eu ouço algumas canções, eu falo, meu Deus, parece que essa música é para mim. Ela fala justamente aquilo que eu estou vivendo. Quantas vezes, em momentos difíceis da minha vida, Deus usou a música para falar comigo. Quantas vezes em meio a problemas, a lutas, a batalhas, parece que um mar com ondas, e esses vaguilhões vêm com tudo para cima, e naquele momento você parece que está afogando. É hora de você levantar sua mão. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Não temas, não temas, siga adiante e não volte para trás. Segura na mão de Deus e vai. quando ondas, vagalhões quiserem te afogar, é hora de você dizer para Ele isso. Você precisa canalizar o seu desespero. Desespero é uma energia muito poderosa. Davi, no versículo 1, ele diz, o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Talvez você não entenda o que ele está dizendo, mas a corça é um animal que, quando chega o tempo da estiagem, das secas, ela não tem água, o seu corpo começa a exalar um odor, um cheiro muito forte. E esse cheiro forte atrai os predadores. E ela então percebe que o leopardo está chegando, que o tigre está chegando, que o leão está chegando, e ela então começa a correr desesperadamente. Uma busca implacável por achar água. Porque quando ela acha um rio de águas, ou um lago, ela então entra ali para dentro, e ao se banhar, ao se molhar,
o cheiro desaparece e os predadores não conseguem alcançá-la. Ele está simplesmente desesperado. E o retrato que ele vê é uma corça procurando por água. E quando chega esse tempo, ele está dizendo: Senhor, o meu desespero se transformou numa busca implacável. Então transforme o seu desespero numa busca por Deus. E você vai ver Deus face a face em meio aos sofrimentos. Você vai ver o Senhor visitar você quando você se sentir pressionado, acuado por situações que você não tem força, argumentos que você não consegue revertê-las. Eu me lembro do rei Senaqueribe, o rei da Síria, quando ele se dispôs com toda a sua maldade e força a atacar os hebreus, os judeus, o povo, e ele manda uma carta de afronta para o rei Ezequias. E Ezequias sabia que o exército de Senaqueribe era imenso, era impossível vencer. Eram 185 mil homens de guerra. Mas ele faz uma coisa, eu amo esse texto. Ele entra para o santuário, pega a carta que o rei Senaqueribe mandou e põe ela sobre o altar e lê a carta para Deus. A Bíblia diz que naquela noite, um anjo do Senhor feriu 185 mil homens. 185 mil homens foi ferido. Por quê? Porque um homem resolveu abrir o seu coração. O seu desespero se transformou numa busca por Deus. Quem não se lembra daquela mulher sirofenícia? Aquela mulher que Jesus andando com seus discípulos, ela veio gritando Jesus, e Jesus sequer olhou para ela. E os discípulos disseram: mestre, essa mulher está gritando, faça alguma coisa. E Jesus disse: não convém que eu tire o pão da mesa dos filhos e lance aos cães. Aquela mulher, ela estava tão desesperada que ela disse: Senhor, eu sei, mas eu também sei que os cães se alimentam das palavras, das migalhas que caem da mesa. Jesus disse: mulher, vai, por essa palavra, tua palavra, o diabo já saiu da sua filha. Sabe, aquela mulher, ela canalizou o desespero dela. Eu não sei o que você está sofrendo, mas uma coisa eu sei: a necessidade que move a mão de Deus em seu favor é a necessidade que move você. Porque se a sua necessidade não mover você, muito menos ela moverá a Deus. Eu vou repetir isso: a necessidade que move a mão de Deus a agir em seu favor é a necessidade que move você. Porque se a sua necessidade não move você a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais, se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá a Deus. Ana tinha uma necessidade, e ela não era contemplada por Deus, não era ouvida por Deus. Mas no dia em que ela entrou no santuário e ela levou a necessidade dela a Deus, Deus ouviu o seu clamor. Está passando lutas? Ore, busque mais, consagre-se mais, entregue-se mais, canalize o seu desespero como uma corça pelas correntes de água, canalize o seu desespero pela presença de Deus, faça do seu desespero uma busca implacável pela presença de Deus. Em último lugar, ele usa lembranças reparadoras. Versículo 9, ele diz assim: direi a Deus, minha rocha. O que ele vai dizer para Deus? Por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Sabe uma coisa interessante? Ele fala de lembranças, ele fala: quando eu saía com a multidão,
quando eu ia com a multidão. É interessante ele fazer essa colocação para Deus, porque ele se lembra quando ele ia para a casa de Deus. No versículo de número 4, ele dizia: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festejava. Provavelmente ele estava se lembrando de que procissão? Do dia em que eles trouxeram a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e a Bíblia diz que Davi ia dançando na presença de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo lembranças reparadoras. Boas lembranças são reparadoras. No Salmo de número 29, no verso de 3 ao 5, eu fico imaginando Davi ali no palácio. Uma tempestade se arma, trovões, relâmpagos. Às vezes a gente fica olhando para a tempestade e perde a oportunidade de ver Deus. Eu fico imaginando Davi, trovões, relâmpagos. Eu fico imaginando ele ouvindo aquele barulho do vento sobre as árvores, assoviando. E então ele olha para a janela e diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sabe, em meio a uma tempestade, ele procurava ver Deus, mesmo porque o Senhor está na tempestade. Naum, capítulo 1, verso 3 diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Talvez essa tormenta que você está passando, talvez essa tempestade que você está vivenciando, lembre-se, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. A gente quer andar por caminho seguro, passos tranquilos, caminho que a gente conhece, terreno que a gente sabe, mas muitas vezes Deus fará o caminho nosso no meio das tempestades, no meio das tormentas. Ele traz para a memória dele, ele diz: eu me lembro de quando eu festejava com a multidão. Você se lembra o que Deus já fez na sua vida? Você consegue se lembrar das experiências que você já teve com Ele? Porque as lembranças reparadoras, elas vão restaurar a sua alma. Os momentos que eu mais me encho da presença de Deus, os momentos que eu mais sinto a presença de Deus, são quando eu começo a contar as experiências que eu já tive com Deus. Esses dias mesmo eu estava contando uma experiência que eu tive o ano passado. Eu tinha plantado uma grama e não estava chovendo, já no ano passado foi uma seca. A última chuva aconteceu em abril, nós não tivemos uma chuva como essa no mês de agosto, não tivemos. E o moço plantou a grama para mim e falou: pastor, olha, tem que aguar, porque se não jogar água vai secar. E eu com problema de água ainda, eu não tinha água suficiente. Minha água estava pouca. Eu falei: se eu jogar água na grama, vai faltar água para o banheiro, vai faltar água para a cozinha. Isso foi na zona rural. E aí eu me lembro que eu peguei a mangueira e comecei a jogar água. Aí eu parei e falei: não posso continuar, eu tenho que parar. Eu disse: ô Senhor, o Senhor sabe tanto que eu preciso de água hoje. Vai chover, Senhor. Quando eu falei isso e fui lá guardar a mangueira, que eu guardei a mangueira, começa a chover. Vai chover só em cima de onde eu estava. Eu filmei isso. Eu filmei o céu azulzinho em volta. E aonde eu estava, uma nuvem descendo água. Foram 15 a 20 minutos torrenciais de água.
Como que eu conto isso e não me emociono? Como que eu falo disso e eu não me sinto cheio? Lembranças reparadoras. É o que Jeremias em Lamentações diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pare de alimentar das suas lágrimas e comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos por um momento. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você hoje. Quero terminar essa nossa reunião te desafiando a um exercício agora. Com seus olhos fechados, eu quero que você se lembre de experiências que você teve com Deus. Procure se lembrar agora de uma experiência que você teve com Ele, de um momento que você sentiu a presença dEle, de um dia em que Ele te visitou, que você chorou copiosamente, de um livramento que você teve, de uma necessidade que você não tinha condições, mas uma porta se abriu, Ele supriu aquela necessidade. Comece a se lembrar agora. Toque dele, de uma cirurgia que você foi fazer, de uma doença, uma enfermidade que te acometeu, de pessoas que ele levantou para se colocar ao seu lado em alguma situação e te ajudar, de algo que você já tinha dado por perdido e você não perdeu, de portas que Ele te abriu, de onde Ele te tirou. Lembre-se. Quem era você e quem é você hoje? Quem seria você hoje se Ele não tivesse entrado na sua vida? Aonde você estava agora? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer
Parece que você falou comigo hoje. As palavras na sua boca foram palavras de Deus para a minha vida. Se você sente uma conexão muito grande com aquilo que você ouviu hoje, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar por você. Talvez você esteja passando por ondas e vagalhões que estão te arrastando para dentro de situações que você não quer ir. Talvez há uma angústia, uma tristeza na sua alma. Há perguntas que você não tem respostas. Talvez você está dizendo, pastor, como eu precisava de ouvir isso hoje. Deus me trouxe nesse lugar para ouvir isso. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu quero orar com você. Senhor meu e Deus meu, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu me humilho na tua presença, eu me prostro com os meus joelhos no chão e a minha boca no pó, porque eu sei, meu Deus, quem é o Senhor. Eu não posso me esquecer de quem é o Senhor. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer, do que o Senhor pode fazer. Então não é a minha força, não é a minha sabedoria, a minha inteligência. Não, meu Pai, é o Senhor. Eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu coloco diante de Ti, meu Pai, cada pessoa que veio aqui à frente, cada pessoa que está na sua casa, no seu local de trabalho, cada pessoa que terá contato com essa palavra de hoje. Eu oro, ó Pai, para que algo da parte do Senhor aconteça na vida dessa pessoa. E que ela possa experimentar aquilo que o salmista experimentou. Que ela possa pregar para a alma, que ela possa ensinar para a alma, que ela possa cantar para a sua alma, que ela possa calar, ó Deus, a voz do seu eu e dizer a Ele, que ela possa ser protagonista da sua própria vida, escritora da sua própria história. Eu oro, Espírito Santo, para que um mover do Senhor invada-nos, e uma fome, uma sede, como o salmista, ele orou, como a corça suspira por águas, por ti suspira a minha alma tem sede de Deus. Dai-me fome, dai-me sede, dai-nos fome e sede da tua presença. Queremos, Senhor, receber de Ti a Tua graça, o Teu favor, a Tua presença, meu Pai. Vem sobre nós nessa noite, vem sobre nossas vidas nessa noite. Manifesta o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor. Porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus, confia nele, porque está batida, ó minha alma,
perturbas dentro de mim, espera em Deus. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Jesus, aquieta minha alma, coração ouvir tua voz. Me chama, papai, me chama, papai. Oh, me chama pra perto. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Jesus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vamos dizer, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo, mas eu sei que quando você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando. Vamos dizer bem forte, se eu cair, somente as vozes. E se eu cair,
E se eu chorar, e se eu cair, Jesus, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Obrigado, Jesus. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo aqui como uma pluma, assim, sabe? De tão leve. Estou me sentindo tão leve, tão leve, tão leve, tão leve. Obrigado, Senhor, porque eu sei que cargas foram tiradas de sobre as nossas almas. Eu sei que cura no interior está acontecendo. E não importa qual a ferida, se é o abandono do pai, a rejeição da mãe, se é a rejeição num relacionamento, se é uma carência afetiva, não importa. O meio de cura é um único, é o que o Salmo 42 nos aponta. A minha oração e o meu clamor, Espírito Santo, é que tudo aquilo que foi ministrado aqui, e não só o que foi ministrado, mas o que foi ofertado, porque quando essas pessoas vieram aqui à frente, elas trouxeram uma oferta para o Senhor. Não é uma oferta de dinheiro, não é uma oferta de coisas materiais, mas uma oferta de coração. Elas vieram ofertar o coração delas ao Senhor. Elas vieram ofertar a alma delas ao Senhor. Elas vieram entregar os seus sentimentos. Elas vieram entregar, ó Deus, tudo aquilo que acontece dentro delas para o Senhor. Eu sei que o Senhor não desperdiça uma lágrima. O Senhor não desperdiça uma humilhação. O Senhor não desperdiça um choro, um clamor. E eu sei que a partir desta noite nós ouviremos testemunhos poderosos de transformação de dentro para fora, porque é assim que o Senhor faz. Eu sou extremamente grato ao Senhor por me permitir poder participar desse momento na vida dessas pessoas. Gratidão, Espírito Santo, gratidão. Amém. Foi bênção na sua vida? Bênção. Domingo que vem, não vem sozinho, não. Sabe, tem tanta gente precisando de ouvir isso que você ouviu aqui hoje, de ser tocado, de experimentar o que você experimentou. Traga uma pessoa com você domingo. Levante sua mão ao alto. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Semana de vitória, de bênção. Pastor, eu queria tanto receber uma oração. Os obreiros estarão aqui, eles vão orar por vocês. Eles vão ministrar sobre a vida de vocês. Tá bom? Vá em paz.